Nós vamos falar sobre a geopolítica e os conflitos dos séculos XIX e XX. Imperialismo e ocupação da Ásia e da África, guerras mundiais e Guerra Fria. O contexto da geopolítica. A geopolítica é o estudo, das relações aí entre o espaço geográfico e o poder político, considerando como fatores territoriais, econômicos e estratégicos influenciam as relações internacionais. No século XIX, o capitalismo industrial europeu exigia a expansão aí, de mercados e busca por matérias-primas para levar aí ao imperialismo. O período ele ficou conhecido como o neocolonialismo, caracterizado pela expansão territorial e pela dominação de regiões como a África e a Ásia. E aí nós temos o neocolonialismo, que foi a dominação, que tiveram as potências como Inglaterra, França, Alemanha, Bélgica, Itália, Japão e Estados Unidos. E aí que buscava essas matérias-primas dentro das regiões da África, explorava esses espaços aí, esses territórios da África e da Ásia. E aí, a ocupação da Ásia, ela sofreu aí um grande guerra do apoio, que foi em 1839 a 1942, e também teve em 1856 a 1960, 1860, que foi contra aí a Inglaterra, a Guerra dos Apoios é o Tratado dos Desiguais, E aí se perdeu a soberania com o tratado e a concessão do comercial e ocupação de portos. Tivemos também a Índia, que foi dominada aí pelo Império Britânico, que teve a exploração de algodão, chá e a integração, que é econômica e a necessidade da metrópole. Nós tivemos também o Japão, que aí o Japão, com a restauração de Meiji de 1868, modernizou-se e tornou-se potência militar. E aí, no século XX, passou a disputar territórios na Ásia, Coreia e China, e também em Manchúria, Esses territórios aí, eles brigavam entre si, O Japão disputou juntamente para dominar esses territórios. A ocupação da África teve a Conferência de Berlim em 1884 e 1885, que estabeleceu aí a partilha da África, definindo quais são os territórios, quais os territórios aí seriam ocupados para cada potência europeia. Então, viu o pessoal lá da África, da Europa, para ocupar esses espaços, aí, esses territórios que é do continente africano. E aí, a Inglaterra e a França, eles ficaram aí com as maiores colônias, com as áreas bem grandes, as áreas coloniais. O Congo belga tornou-se símbolo da exploração brutal e da violência colonial. E aí tiveram várias consequências, que foi as fronteiras artificiais, que ignoravam as divisões étnicas e culturais, e os conflitos internos e guerras civis que precisavam, que persistiam aí até o século XXI. Na Primeira Guerra Mundial, que eu acho que vocês, não sei se vocês todos estão estudando aí no ensino médio, vocês devem conhecer, sobre essa guerra mundial, a primeira que teve, que foi em 1914 a 1918, tiveram aí umas causas, principais, que foram o nacionalismo exacerbado, a disputa imperialista e também o sistema de aliança militar, E tivemos também o estopim, que foi o assassinato de arquiduque Francisco Ferdinando, na Áustria e Hungria.
E aí nós tivemos esses blocos militares, que foi as Tríplice de Ententes, né? Que foi a França, a Inglaterra, a Rússia, que depois também entrou os Estados Unidos, e teve também a Tríplice da Aliança, que foi a Alemanha, a Áustria, Hungria e a Itália. E depois ele mudou de lado em 1975. E aí tiveram aí várias consequências, né? Essa Primeira Guerra, que foi aproximadamente 10 milhões de pessoas mortas. Foi o Tratado de Versalhes, que foi em 1919, e tivemos aí a punição severa às Alemanhas e a criação da Liga das Nações, mas não teve nenhuma aí eficácia, né? A Segunda Guerra Mundial foi em 1939. A gente vai aprofundar isso mais depois, viu, pessoal? Sobre essa Primeira Guerra Mundial. Isso aí é só um contexto bem prévio, né, para a gente aprofundar mais posteriormente. A Segunda Guerra Mundial foi em 1939 e 1945. A causa aí da Segunda Guerra Mundial foi o revanchismo alemão em relação ao Tratado de Versalhes, que teve aí a crise de 1929, né, que foi a ascensão de regimes autoritários, e tivemos também o expansionismo da Alemanha nazista, né, e a Itália fascista, e também o Japão, que era imperialista, né. Nós tivemos eventos marcantes aí na Segunda Guerra. Tivemos aí o Holocausto, né, que foi o genocídio de judeus e outras minorias, né, várias pessoas foram mortas, né, como judeus, e as pessoas, né, as minorias, né. Tivemos aí a invasão da Polônia, que foi em 1939, que foi o início aí da guerra. Nós tivemos também as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Eu acredito que vocês já escutaram essa história aí, né, esse fato que aconteceu dentro de Hiroshima e Nagasaki, né, que foi em 1945. E aí tivemos consequências grandes aí dentro da Segunda Guerra Mundial, né? Foi derrotado do eixo a Alemanha, a Itália, né, e o Japão. Tivemos aí a criação da ONU, que foi em 1945, e tivemos também o mundo dividido em dois blocos, né, que é os Estados Unidos, né, e os Estados Unidos e a América Latina e a Europa, né, os Estados Unidos e a Europa. A Guerra Fria, né, a Guerra Fria, ela teve esse conflito em 1947 a 1991. Foi um conflito indireto, né, bipolarizado do mundo. Os Estados Unidos, que é o país mais, né, o central aí, que está em guerra com a China, é um país do capitalismo que tem a democracia liberal da OTAN. E aí a Europa, né, que é o socialista, a maioria do pessoal é socialista, tivemos a economia planificada e o Pacto de Varsóvia. As características principais foi a corrida armamentista, né, que é as armas nucleares que foram criadas, né? Nós tivemos também a corrida espacial, que é a corrida da Lua satélite, e tivemos também a propaganda da ideologia. Um conflito indireto foi a guerra por procuração. Tivemos a Guerra da Coreia, que foi entre 1950 a 1953, e tivemos também a Guerra do Vietnã, que foi dentre o ano de 1955 a 1975, e tivemos também a da invasão soviética no Afeganistão, que foi entre 1979 a 1989. E aí teve o fim da Guerra Fria, né? Teve a queda do Muro de Berlim, né? Que foi em 1889, e também a distorção aí, a dissolução dos estados aí potentes da Europa, né? Que foi em 1991. Aí nós tivemos as consequências grandes aí na Guerra Fria, que foi a descolonização da África e da Ásia, né?
a África e a Ásia eles foram descolonizados, né? Tivemos a expansão da globalização e tivemos a formação de novas potências econômicas e a reorganização geopolítica do mundo. E aí, deixa eu voltar aqui, com essa descolonização da África, tivemos a independência da África e da Ásia, tivemos a independência de vários países, embora muitos mantivessem ainda a dependência econômica aí, dessas potências, né, grandes aí dos Estados Unidos, e tivemos também a nova ordem mundial, como potência hegemônica após 1991. A globalização foi intensificada com a interdependência econômica e tecnológica, e tivemos a persistência de conflitos regionais ligados às fronteiras coloniais e disputas ideológicas. A geopolítica entre o século XIX e XX foi marcada por uma expansão aí, imperialista, guerras globais devastadoras e a bipolaridade da Guerra Fria, né, que moldaram aí profundamente a configuração política, econômica e social do mundo que estamos aí no mundo atual, né? E aí, pessoal, vou passar um vídeo para vocês que ele vai falar, olha, boa noite, Yasmin, tudo bom? Que vai falar um pouquinho sobre como esses conflitos aí, né, da geopolítica, eles se perpetuaram aí por muito tempo e ainda perpetuam, né, aí no nosso cotidiano. Só um minutinho. São 2 vídeos, parte 1 e parte 2. Eu espero que vocês entendam esse vídeo. Fala, membros da Assembleia Geral do Descomplica. Tudo bem? Meu nome é Marcos Oliveira, faço parte da equipe de Geografia do Descomplica. E esse episódio do Quer Que Desenhe traz um resumo completaço sobre geopolítica mundial. Mas, como o assunto é gigante, vamos dividir em 2 partes. Uma primeira para falar sobre aspectos gerais e uma segunda parte em que nos concentraremos em alguns conflitos. Esse é um tema bem extenso e muito cobrado nos vestibulares. Então, se liga nesse conteúdo, não se esqueça de baixar o mapa mental que eu deixei em altíssima resolução aqui no link da descrição e vamos lá para o vídeo. Primeiro, o que é geopolítica? Olha, de forma bem simples, geopolítica é uma ciência que estuda as relações entre os estados, entre os governos, no popular, se aqueles países são mais amigos ou não e quais os comportamentos que resultam dessa relação. É lógico que uma definição mais ampla, geopolítica, é a conexão do Estado com seu território, seus recursos, suas necessidades e as relações que esses Estados podem estabelecer com outros Estados. Só para lembrar, os governos são aqueles que administram o Estado. Já o Estado é aquele que exerce uma relação de poder, soberania sobre seu território. Conceito muito importante para a geografia. As Forças Armadas são, por exemplo, um dos principais meios que o Estado possui para garantir sua soberania. Cabe destacar também que, no atual contexto capitalista, a questão econômica ganhou uma força significativa. Assim, os acordos comerciais e a disponibilidade de recursos naturais passaram a ser muito mais importantes também na geopolítica dos países. Essa foi uma definição de geopolítica para podermos avançar na nossa discussão. Só no início do século XX, devido aos avanços tecnológicos nos transportes e comunicações, possibilitando maior intercâmbio entre os países, que foi possível estabelecer uma ordem geopolítica mundial. Essa ordem significa uma relação de força e poder entre os estados em um nível global. Entretanto, nessa escala internacional, é importante destacar que nem todos os estados são iguais. Alguns possuem maior território, população, riquezas, poderio econômico e militar, enquanto outros nem tanto. Assim, existe uma hierarquia entre os estados e chamamos aqueles mais poderosos
de grandes potências mundiais. Logo, as ordens mundiais podem durar décadas com certos países na sua liderança e vão sofrendo alterações ao longo do tempo. Por exemplo, no início do século XX, até a Segunda Guerra Mundial, poderíamos falar de uma ordem multipolar, com múltiplas potências na sua liderança, como Reino Unido, França, Estados Unidos, Alemanha, Japão. Porém, existia um certo equilíbrio entre elas, e nenhuma era forte o bastante para subjugar as outras. Todavia, com a Segunda Guerra Mundial, essa ordem desmoronou, originando uma outra ordem mundial que hoje chamamos de Velha Ordem Mundial. No pós-Segunda Guerra Mundial, os impérios coloniais europeus foram ruindo, com diversos países se tornando independentes, ao mesmo tempo que o desenvolvimento bélico do período, com a invenção da bomba atômica, levou os Estados Unidos ao patamar de superpotência, que logo foi alcançado pela União Soviética. Assim, criou-se uma ordem mundial dominada por duas superpotências nucleares. É por isso que, para se referir à velha ordem, utilizamos o termo bipolar. Esse período também é denominado Guerra Fria, de 1947 a 1991, pois o mundo estava dividido em dois blocos político-militares: o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco comunista, liderado pela União Soviética. Cada superpotência possuía sua área de influência e, muitas vezes, disputavam algumas áreas com o apoio de seus respectivos aliados, o que gerava uma grande tensão. Pois o que aconteceria se essas superpotências decidissem usar seus armamentos nucleares? Ainda bem que elas não usaram. De qualquer forma, essa questão da Guerra Fria já foi aprofundada aqui mesmo no canal e existe um QQD sobre esse assunto. Então podemos fazer um pulo temporal até a década de 1980. É nesse período que a União Soviética, por diferentes problemas, começou a dar diversos sinais de crise, até sua dissolução em 1991. Com o fim da União Soviética, o esgotamento das economias planificadas e a expansão do capitalismo, começou a se observar o surgimento de novos polos mundiais de poder, com base na economia, como a União Europeia, o Japão e, recentemente, a China e outros países emergentes. Com isso, formou-se uma nova ordem mundial que alguns estudiosos defendem que, do ponto de vista econômico, é multipolar, enquanto outros explicam que, do ponto de vista militar, é uma ordem unipolar, devido à superioridade bélica dos Estados Unidos. Assim, por causa dessa polêmica, existe um termo muito bom que explica essa nova ordem mundial, que é o termo unimultipolar. Uni, do ponto de vista militar, e multi, do ponto de vista econômico. É importante destacar que essa ordem se estende do fim da União Soviética, em 1991, até os dias de hoje, e a globalização é uma de suas características principais. Caramba, professor, estou entendendo. Então é dessa relação entre os países nessa ordem mundial que podemos falar de um tabuleiro de xadrez. Exatamente isso, jovem diplomata. Como essa relação é bem complicada e depende de vários fatores, o quadro geopolítico parece um enorme tabuleiro de xadrez. Mas será que existe um lugar para que eles possam jogar? Sim, de certa forma existe. Esse lugar é a Organização das Nações Unidas, a ONU, sediada em Nova York. Pô, deve ser legal assistir aos jogos, né? Então, não é que eles joguem literalmente. Talvez até possam, durante o recreio. Mas a ONU é um organismo muito complexo e serve como um lugar para debate entre os países. Foi criada em 1945, quando representantes de 51 países, reunidos na Conferência de São Francisco, aprovaram a Carta de Princípios dessa organização. O grande objetivo da ONU é preservar a paz e a segurança no mundo, além de promover a cooperação internacional para solucionar questões econômicas, sociais, culturais e humanitárias. Ela tem uma estrutura complexa e não hierárquica, dividida em 5 órgãos: Assembleia Geral, Conselho de Segurança, Conselho Econômico e Social, Tribunal Internacional de Justiça e o Secretariado.
E toda essa estrutura depende da doação, contribuição de outros países. Hoje, a ONU possui 193 Estados-membros que participam da Assembleia Geral, o principal órgão. As decisões tomadas aqui são recomendações para os países, pois é o Conselho de Segurança que possui o maior poder. Esse é composto por delegados de 15 países membros, 5 permanentes com poder de veto: Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França. E 10 rotativos, 2 membros ali por região do mundo. Ele pode investigar disputas e conflitos internacionais e autorizar ações militares e sanções econômicas. Todavia, houve um episódio relativamente recente que fez os países questionarem o Conselho de Segurança. Os Estados Unidos, apenas com o apoio do Reino Unido e sem autorização do Conselho, decidiram invadir o território iraquiano e derrubar o ditador Saddam Hussein, no contexto pós-11 de setembro. Essa ação serve de argumento para muitos estudiosos que apontam para a unipolaridade militar, pois no período a questão ficou por isso mesmo: quem enfrentaria militarmente os Estados Unidos? Mas, como o mundo dá voltas, hoje o Conselho está cada vez mais reforçado, com a China e a Rússia vetando diversas pautas. É importante destacar que os membros possuem poder de vetar a pauta e não vetar a decisão do Conselho. Como assim, professor? Então, imagine que eles queiram discutir uma intervenção na guerra da Síria. Um dos 5 membros permanentes pode vetar essa pauta. E assim, o Conselho nunca debate o tema e, portanto, não tem como decidir nada. Além de que, o Conselho pode seguir seus interesses. Se liga na fofoca. Em poucas palavras, os Estados Unidos perderam um processo no Tribunal Corte Internacional de Justiça, devido às atividades militares e paramilitares contra a Nicarágua. Nesse sentido, os Estados Unidos deveriam fazer um bocado de reparações e tudo mais. Porém, essa decisão do tribunal depende da aprovação do Conselho de Segurança. E sabe quem pode vetar a discussão disso? Ele mesmo, capitão América. Não, os Estados Unidos. É por isso que alguns países defendem a reforma no Conselho de Segurança. É o caso do G4. Que isso? Virou futebol agora? Não é esse G4. São as nações G4. Alemanha, Brasil, Índia e Japão. Esses países se alinharam para apoiar as propostas uns dos outros de ingressar no Conselho de forma permanente. Se existe uma multipolaridade econômica, é necessário ter uma multipolaridade nessas decisões mais importantes. Mas nós falamos que geopolítica é complexa, né? Sabe quem não curtiu essa ideia? A Argentina e o México. Que, nesse enorme xadrez, a entrada do Brasil com poder de veto não seria interessante para esses países, tal como a entrada do Japão não seria lá essas coisas para a Coreia do Sul, ou a entrada da Alemanha para a Itália, Espanha, Turquia. Assim, outros países formaram a União pelo Consenso, ou COF Club, que são os opositores do G4, mas também defendem uma reforma do Conselho e que os novos membros sejam aprovados pela Assembleia Geral, isto é, por todos. É formada por 9 países: Argentina, México, Coreia do Sul, Itália, Espanha, Turquia, Paquistão, Canadá e Malta. Olha, não acabou ainda não, tem muita coisa para falar sobre geopolítica e, portanto, no próximo episódio vamos abordar algumas questões regionais e seus conflitos para chegar tranquilão, então, nos vestibulares e no Enem. Já estou te esperando por lá, hein? Por fim, não se esqueça de baixar o mapa mental com todo esse conteúdo para que você possa consultar. Fala, observadores da geopolítica mundial.
Tudo bem? Meu nome é Marcos Oliveira, faço parte da equipe de Geografia do Descomplica. E esse episódio do Quer Que Desenhe traz um resumo completaço sobre alguns conflitos atuais e suas questões geopolíticas. Este Quer Que Desenhe é a segunda parte de Geopolítica Mundial, que é um assunto bem extenso e abordado de diferentes formas nos vestibulares. Deixamos um mapa mental em altíssima resolução para download aqui no link da descrição. Vamos lá? Eu sei que já falei isso no início do vídeo, mas essa é a segunda parte do QQD sobre geopolítica mundial. Então, não deixa de assistir a primeira parte para você não ter dúvidas sobre o que iremos abordar aqui. Bem, como falei, vamos nos concentrar em conflitos atuais e um deles é a Guerra da Síria. É isso mesmo, já começamos pelo mais difícil. É até complicado definir quando começou a Guerra da Síria, mas podemos dizer que foi a partir de 2011. É lógico que podemos fazer todo um apanhado histórico e relacionar, de certa forma, esse conflito com a ocupação e desocupação francesa, lá em 1920, e todas as disputas internas no pós-Segunda Guerra Mundial. Mas vamos fazer um recorte mais atual. Nesse sentido, a Guerra da Síria está mais relacionada com os protestos da Primavera Árabe, em 2010. Lembrando que a Primavera Árabe corresponde a um conjunto de manifestações, protestos populares contra regimes ditatoriais, que começou no norte da África, especialmente na Tunísia, e se expandiu para o Oriente Médio. Se você acha legal um QQD só sobre esse assunto, me diz aí nos comentários. E voltando ao assunto na Síria, esses protestos, inicialmente pacíficos, foram reprimidos com grande violência pelo então governo de Bashar al-Assad, filho de Hafez al-Assad, que comandou a Síria de 1971 até 2000, quando posteriormente foi sucedido por seu filho. Tal repressão aos protestos derivados da Primavera Árabe gerou um escalonamento da violência entre governos e manifestantes, terminando em um conflito generalizado, opondo as forças militares do atual presidente Bashar al-Assad e as forças rebeldes. Futuramente, com a desestabilização do governo, grupos extremistas islâmicos começaram a participar desse conflito. Primeiro, com o Jabhat al-Nusra, ramo da Al-Qaeda, e posteriormente com o Estado Islâmico. Já até falamos sobre isso em outro QQD, só sobre o Estado Islâmico, aqui mesmo no canal. Não deixa de conferir, hein? Complexo, né? Olha que nem nos aprofundamos nesse tabuleiro de xadrez. Em 2013, al-Assad foi acusado de realizar um ataque químico. Na época, Barack Obama até discursou dizendo como o governo sírio teria ultrapassado os limites, o que quase indicava uma intervenção militar americana. Mas se lembra do Conselho de Segurança lá do primeiro QQD? É aqui que entra a Rússia. Com a recuperação econômica e geopolítica nos séculos XXI pelo governo de Vladimir Putin, a Rússia tem participado mais ativamente do Conselho e vetado as pautas para discussão sobre uma intervenção militar na Síria. Mas o que fez a Rússia ter interesse na Síria? Então, eles já são aliados desde o governo de Hafez. Mas é a existência de um porto e base militar russa na Síria que garante o apoio de Putin a Assad. Tanto que a Rússia assumiu o BO das armas químicas, dizendo categoricamente que não foi o governo de Assad que usou essas armas. Bem, ainda não falamos, mas a família al-Assad é alauíta, uma religião derivada, um sub-ramo dos xiitas. E sabe quem possui maioria xiita na região? O Irã, que passou a enviar tropas e armamento ao governo de al-Assad. É verdade que, a partir de 2014, a Rússia e os Estados Unidos passaram a atuar com maior força militar na região, a partir da entrada do Estado Islâmico. Tal contexto agravava ainda mais a guerra, gerando inúmeras mortes e um gigantesco fluxo de refugiados que, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, Acnur, já ultrapassa 6 milhões de pessoas. A maior parte desses busca refúgio nos países vizinhos, como a Turquia, Líbano e Jordânia. Preocupada com um grande fluxo de refugiados em seu território, sabe quem entrou nesse conflito?
A Turquia. É essa complexidade de fatores envolvidos na guerra da Síria que fez ela durar tanto tempo. Em 2021, o Estado Islâmico é considerado derrotado pelas potências e o governo de Bashar al-Assad reconquistou o controle sobre a maior parte do território sírio, sendo especialmente a Rússia, mas também o Irã, importantes aliados nessa questão. Ufa, complexo, né? Bem, agora vamos analisar outro conflito. A questão da Crimeia envolve Ucrânia, Rússia, Estados Unidos e União Europeia. Então vamos aos poucos, para entendermos melhor esse foco de tensão. A Crimeia é uma península localizada ao norte do Mar Negro. Está conectada ao território da Ucrânia por uma pequena extensão de terra. Ela já foi razão de disputas históricas envolvendo diferentes povos. Só no período do século XVI até o século XIX, foram mais de 10 conflitos entre turcos e russos. Tamanho é o número dessas disputas que fica evidente a relevância de tal território. A Crimeia abriga um dos mais importantes portos militares e comerciais da Rússia, na cidade de Sebastopol, ou Sevastopol. Lembre-se de que boa parte do litoral russo está congelado em algum período do ano, devido à localização mais ao norte, cercada em grande parte pelo Oceano Ártico. Já fizemos um QQD sobre oceanos aqui no canal. Não deixe de conferir. Assim, Sebastopol é um dos raríssimos portos de águas quentes que a Rússia possui, tanto que ele é o responsável por acolher e dar logística à frota de navios da Rússia no Mar Negro. É dali que Moscou pode direcionar sua frota de navios para o Mediterrâneo e Oriente Médio, caso precise, embora enfrente certas limitações ao transitar pelos estreitos turcos. Agora, sabendo da importância estratégica, vamos para o século XX, precisamente em 19 de fevereiro de 1954, quando a Crimeia foi transferida da Rússia para a Ucrânia. Mas como assim eles transferiram um porto tão importante para outro país? Lembre-se de que os dois países estavam unidos no contexto da União Soviética e ninguém imaginava que essa união chegaria ao fim em algum momento. Até que chegou, com a dissolução da União Soviética em 1991. A Crimeia, inclusive, voltou a ser uma república autônoma por alguns meses, quando foi reafirmado o domínio ucraniano sobre a península em acordo com a Rússia. A região portuária ficaria arrendada, alugada para os russos, ou poderia ser usada em conjunto. Os russos também levaram a melhor, ficando com a maior parte da frota do Mar Negro. Acordo feito, parecia que as coisas estavam resolvidas, até 2013, quando observamos uma reviravolta. Anos antes, a Ucrânia vinha desenhando uma maior aproximação com a União Europeia, até que o governo de Viktor Yanukovych, de 2010 a 2014, dias antes da assinatura de um histórico acordo de livre comércio com a União Europeia, desistiu, preferindo reforçar seus laços comerciais com a Rússia. Sob acusações de corrupção, o governo de Yanukovych foi derrubado após uma série de protestos que evoluíram de algo pacífico para 93 dias de revolução após intensa repressão do governo. Tal período ficou conhecido como Euromaidan. É aqui que as tensões realmente aumentaram. A Rússia não gostou disso e, preocupada com o destino de seu porto, ocupou militarmente toda a península da Crimeia, sob a justificativa de que a maior parte da população dali é etnicamente russa e que estava apenas defendendo sua população. A Crimeia, em 16 de março de 2014, sob ocupação russa, realizou um referendo sobre sua independência da Ucrânia, além de uma anexação como república dentro da Rússia. Com 96% dos votos a favor e praticamente no dia seguinte, a Crimeia foi anexada pela Rússia e é nesse contexto que os Estados Unidos e a União Europeia estabeleceram diversas sanções econômicas à Rússia. A tensão continua na região, principalmente por causa de outros movimentos separatistas pró-Rússia no leste da Ucrânia. Recentemente, em 2021, tanto a Ucrânia
em conjunto com os Estados Unidos, como a Rússia, realizam mega exercícios militares na região, com deslocamento de tropas, navios, aviões, e em meio a todo esse contexto que a Rússia também volta suas relações em direção à Ásia, especialmente à China. E falando na China, antes de estudar a China como Estado moderno, é importante entender que ela é uma das civilizações mais antigas do mundo. Sua história remonta a mais de 4.000 anos. Alguns historiadores até defendem que os primeiros sinais dessa civilização emergiram há 5.800 anos. Mas o que nos interessa neste QQD é uma questão mais atual. A partir do século XIX, a China passou a ser alvo da ação imperialista ocidental. Os ingleses foram os principais a conquistarem territórios e a imporem tratados. A Guerra do Ópio, em 1838, é um exemplo disso. A derrota para os ingleses em 2 conflitos resultou na imposição de diversos tratados, como o Tratado de Tianjin, que forçava a abertura de seus portos para os europeus, e o Tratado de Nanquim, que entregou o conjunto de ilhas de Hong Kong para a Inglaterra. Já no início do século XX, vamos falar do período da República da China, de 1912 a 1949. Em 1911, a última dinastia é derrubada por meio da Revolução Nacionalista. Sun Yat-sen, através do partido Kuomintang, funda a República da China. Influenciado pelo crescente debate comunista no mundo, é criado também o Partido Comunista Chinês, o PCC, em 1921. Com a morte de Sun Yat-sen, seu sucessor, Chiang Kai-shek, assume o poder em 1925. Ele passou a adotar uma postura muito mais repressiva, que se traduziu em uma guerra civil com 2 grupos políticos rivais e ideologicamente antagônicos, o Kuomintang, ou Partido Nacionalista, liderado por Chiang Kai-shek, e o Partido Comunista Chinês, liderado por Mao Tse-tung. O Japão aproveitou o momento e invadiu a China, embora já ocupasse alguns territórios do país, como a Ilha de Formosa. Já vamos falar dessa aí. A ocupação japonesa ocorreu a partir de um massacre de Xangai a Pequim, com o intuito de mostrar a força dos invasores. Toda a ação mais prolongada que o esperado forçou uma aliança temporária entre os 2 partidos chineses para, pelo menos, atrasar a invasão japonesa. Dominado durante a Segunda Guerra Mundial, a ocupação do país só acabou com a derrota dos japoneses em 1945. E aqui começa uma questão mais complexa. When it came time to take things to the next level, I knew that I had to make a website, and Wix was. Após o fim do domínio japonês, as tropas de Mao Tse-tung e as de Chiang Kai-shek voltaram a se enfrentar, até que os comunistas venceram em 1º de outubro de 1949, fundando a República Popular da China, que compreende todo o território continental chinês. Apoiado pelos Estados Unidos, o Kuomintang do general Chiang Kai-shek fugiu para a Ilha de Formosa, onde fundou a China Nacionalista, República da China, ou Taiwan, oficializando, inclusive, um tratado militar de apoio, em 1955, com os norte-americanos. Desde então, os 2 representantes da China continental e da China insular testam o título de legítimo governo da China. Você se lembra do Conselho de Segurança da ONU? Era a China insular, liderada pelo Kuomintang, atual Taiwan, que participava do Conselho como representante oficial da China. Porém, o rompimento da China continental comunista com a União Soviética e uma tentativa de maior aproximação com os Estados Unidos geraram uma dança das cadeiras no Conselho. Em 1971, após negociações secretas entre os Estados Unidos e a China comunista, a China continental passou a ser agora a legítima representante e pega a cadeira permanente de Taiwan para ela. É aqui que temos um importante conflito que está repercutindo na atualidade. O gigantesco crescimento econômico e tecnológico da China continental nas últimas décadas possibilitou também um pesado investimento nas suas forças militares, aumentando a capacidade de projetar poder para suas áreas de interesse. É aí que algumas falas da China têm gerado preocupação, pois nos últimos 2 anos a China tem adotado uma postura mais agressiva, afirmando que os Estados Unidos devem cortar todos os laços militares com Taiwan ou se prepararem para uma guerra. A China ameaça, inclusive, o Japão, caso esse interfira no conflito com Taiwan, ressaltando que os chineses possuem armas nucleares e na história do Japão houve um episódio não muito agradável envolvendo essas armas.
A sutileza da China não é o forte dela, né? Mas, por outro lado, Taiwan tem o apoio dos Estados Unidos e do Japão, que já afirmaram que agiriam em defesa da democracia, embora não reconheçam Taiwan como país independente. Complicado, né? Porém, sem marcar bobeira, Taiwan se apoia no seu desenvolvimento tecnológico. É uma das mais fortes economias do mundo, com uma população de 24 milhões de habitantes. Eles fizeram isso identificando, na década de 1970, que a tecnologia de semicondutores seria fundamental no futuro, e assim investiram bastante nesse setor. O resultado foi a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC. Que legal, hein, professor? Maneirão, que é isso aí? Processadores, jovem da Interweb. A TSMC é crucial na produção de chips desenvolvidos por outras empresas, tendo como principais clientes a Apple, a AMD, a Intel, a Nvidia, Qualcomm. Isso significa que celulares e computadores da Apple e diversos outros fabricantes, como Samsung, LG, bem como desktops e notebooks, além de inúmeros outros equipamentos conectados, inclusive carros, utilizam processadores fabricados pela TSMC. E uma guerra com certeza afetaria a produção mundial de chips. E em pleno século XXI, que não pode faltar são chips. E seguindo esse mesmo caminho, a China também tem projetado poder sobre o Mar do Sul da China, construindo, inclusive, ilhas artificiais do zero. A China se considera dona da maior parte da região. Porém, países vizinhos, Taiwan, Filipinas, Vietnã, Brunei e os Estados Unidos não pensam o mesmo. Esse mar é responsável por ligar o Índico ao Pacífico, sendo uma importante rota comercial na qual circulam mais de 3 trilhões de dólares por ano, além de possuir grandes reservas de petróleo e gás natural. Essa questão já até foi julgada pelo Tribunal Internacional de Justiça. Se lembra da primeira parte do QQD? Esse tribunal afirmou que muitas das reivindicações da China são ilegais, mas essa decisão precisa passar pelo Conselho de Segurança. E sabe quem tem poder de vetar essa pauta? A mesma China que reivindica territórios na região. E assim, a disputa na região acaba envolvendo grandes potências, pois os Estados Unidos, em conjunto com outros países, bem como a China, realizam diversos exercícios militares na região. Joe Biden, atual presidente dos Estados Unidos, inclusive, prometeu atuar em defesa de seus aliados na região, com apoio da Austrália, Japão e Índia. Falando na Índia, temos mais uma questão complexa aqui, envolvendo outros conflitos com duas potências nucleares. Mas isso deixa para um próximo QQD, porque, meu Deus, se você curtir a ideia, deixa nos comentários o seu pedido que... Boa noite aí às demais pessoas que entraram depois, Alice, Karen, que entrou depois. Boa noite para vocês. Eu espero que vocês compreenderam aí a questão da geopolítica, né? Que a gente percebe que é por briga de territórios, né? Briga por espaços aí, briga de poder, para ver quem é que manda mais, quem é que tem mais território para comandar. A gente percebe isso. Eu tenho um outro vídeo também para passar, só que eu acho que ele é muito longo para vocês. Boa noite. Para vocês assistirem. Aí eu deixei esse vídeo disponível lá no Google Sala de Aula. Sem problemas, tá, Karen? Sem problemas. Acontece. Deixei lá no Google Sala de Aula. A Alice parece que não tem acesso ao Google. Boa noite, Alice. Deixa eu ver aqui. Ele é muito grande, eu acho. Ele é muito grande. Muito tempo. E aí eu deixei disponível para quando vocês tiverem um tempinho, o tempo que a gente não está tendo. Sem problemas, Alice.
Entendo perfeitamente. Essa correria da vida, né? Esse mundo capitalista faz com que a gente viva nessa correria doida aí. Mas você tá bem? Tá cansada? Como sempre cansada, né? Eu também tô exausta ao extremo. Muito cansada. Ontem mesmo foi uma batalha grande, mas eu venci ela. Em nome de Jesus. Sim, sim, isso aí. A gente acaba vencendo. Com Deus no comando, a gente vence, sim. Sim, verdade. E é isso, essa disputa aí de território, né? Que essas grandes potências têm, procuram ter, né? Como a China e os Estados Unidos vivem em guerras aí, espalhando, disseminando guerras entre a população, né? Para ter esse território, para disputar esses territórios, para quem é que manda mais, quem é que pega, né? Desses, essas, os bens mais preciosos desses territórios, né? E aí eu deixei lá no Google Sala de Aula, deixa eu abrir para vocês verem, 6 questãozinhas aí sobre a geopolítica. Eu vou compartilhar até aqui com vocês, que tem gente que não tem acesso, né? Só um minutinho. Esse aqui é o link das atividades que vocês precisarão fazer. Eu poderia até deixar para vocês fazerem depois, só que o tempo, né? A gente percebe que o tempo é muito corrido para todo mundo. Então a gente não consegue dar conta de deixar assim para fazer essas atividades posteriormente. Então eu queria que vocês, se vocês tiverem condições, né? O Alice e os demais aí que vieram do trabalho, estão cansados, né? Psicologicamente, fisicamente, mas acredito que vocês dão conta. Se vocês conseguem realizar essas atividades agora, né? Eu daria um tempinho para vocês realizarem atividades. São 6 questões sobre tudo que foi falado no começo da aula, tudo que foi passado aí no vídeo. São questõezinhas fáceis, rápidas, tá bom? E aí me dizem aí o que vocês acham. Vocês conseguem, dão conta? Pode colocar a resposta aqui no chat mesmo. Vocês conseguem resolver hoje? Que eu vou dar uns minutinhos para vocês realizarem. E vou ficar aqui, ó, observando quem é que já respondeu, quem não respondeu. Tá certo? Então, vou ficar assim. Eu vou dar... Agora já são 7h30, né? 7h28, 7h30 praticamente. Vou dar meia horinha para vocês responderem. Meia horinha não, 20 minutinhos. Para vocês responderem. Vocês dão conta, 20 minutinhos? Responderem esse questionário. E aí, 20 minutos. E a gente retorna aqui para a aula, tá bom? Pode ser? Tá para todo mundo? Meninas. 1, 2, 3, 4, 5 meninas. Dá para todo mundo responder e retornar, tá certo? Aguardo vocês daqui 20 minutinhos.
Pessoal, tá tendo dificuldade para realizar atividades? Se tiver, pode chamar aqui no chat, tá bom?
E aí, pessoal? Conseguiram resolver? Não? O que vocês me dizem? Está com dificuldade? Respondeu a Alice, respondeu a Karen, certo? Só visualizar aqui. Você ficou em dúvida, Alice? Ó, Karen. E você não respondeu nada? Deixou em branco, é isso? Sim. Ou sim. Certo, sem problema. Ela fala sobre... Cadê a sexta questão? Consequências da Guerra Fria. Entre os efeitos da Guerra Fria da ordem mundial, destaca-se a unificação imediata da Alemanha após 1945, a descolonização da Ásia, da África e a formação de novos estados, né, que foram, isso está falando das consequências que tiveram, a eliminação das armas nucleares e o fim da corrida espacial, o fortalecimento do bloco socialista no início da década de 1990, ou o fim do capitalismo e a consolidação do socialismo. Você ficou em dúvida em responder qual, Karen? Só para a gente ter aqui registrado, para a gente saber qual é a sua dúvida. Só para a gente saber registrar aqui. Fiquei entre a letra A e a letra B. Você ia acertar, hein? E você não marcou nenhuma das duas. Iria de B, mas fiquei com essa dúvida, acabei não colocando nenhuma. Quem já respondeu pelo link precisa responder. Não, precisa não, Carolina. Chega aqui no meu e-mail também quem responde pelo link, as respostas, tá bom? Pode ficar tranquilo. Então, você marcaria aí a B, né? E você iria acertar. Você iria acertar, moça. Na dúvida, gente. Eu iria de B. Marque a que você acha que você, né? Acha que está certo. Não deixe de marcar, tá bom? Mas que bom que o assunto, vocês tiveram um ótimo... Só um minutinho.
Sim, o assunto vocês tiveram um ótimo desempenho aí para desenvolver, né? O assunto fixou aí na mente de vocês. Que bom, eu fico feliz. Você iria acertar, Karen. Tá de parabéns. Mesmo não ter marcado, tá de parabéns. Mas na dúvida, marque a que você acha que é a correta. Não deixe em branco, tá bom? Pessoal, é assim mesmo. Essa dúvida, né, que a gente fica de querer, será que é a correta? A gente fica nesse embate aí. Marque a que você acha que, porque talvez você marcando aqui, você acha que é a correta, talvez seja a correta, né? Posso ser que não seja também a correta, mas pode ser que seja a correta. Aí você marcando a certa, né? Marcando a que você acha que é certa, vai que você acerta, né? Mas que bom que vocês responderam aí. Deixa eu ver quem mais está na sala. Além de Caroline, Karen e Mariana, não sei se respondeu. Alice também diz que já respondeu. Beatriz. Você já respondeu, Beatriz? Só conferir. Está em dúvida? Tem alguma questão? Já respondeu sim. Pois é, pessoal, é o seguinte, nós tivemos uma reunião com o pessoal da coordenação, né, do curso, e aí foi passado a nós que vocês farão, né, um simulado no mês de outubro, né, relacionando aí as questões do Enem e os assuntos que foram estudados aí, né, por nós durante esse período aí. Ficou de definir uma data certa para você estar fazendo este simulado. E aí surgiu um questionamento, eu perguntei ao professor como seria a questão de vocês que são turma online, né? Como seria esse simulado de turma online? Ele falou que, por enquanto, né, vocês de turma online vão precisar procurar um, um polo aí na sua cidade, ou próximo da sua cidade, para estar fazendo esse simulado, né? Porque não terá um simulado online, não. Então, vocês procurem um polo próximo que oferece aí a UPT, né? A formação da UPT, que é a Universidade para Todos, próximo da sua cidade ou na sua cidade mesmo, próximo da sua casa, para vocês realizarem aí esse simulado, que são questões parecidíssimas aí com as questões do Enem. Você mora onde, Karen? Nessa cidade aí que você mora, não tem nenhuma universidade? Nenhuma universidade próxima? A Alice disse que mora em Candeias. Candeias também não tem. Não tem o FRB, o ESC, ou a própria UFSB. Não tem, né? Qual a cidade mais próxima aí que tem essas universidades que vocês podem estudar? Que vocês, né? Ou a UFSB, o FRB, ou os alunos saem daqui para Salvador. Misericórdia. É longe, gente? A Alice diz que sai para Teixeira de Freitas. Ai, Alice, então, essa cidade que você reside é próximo a Teixeira? A Alice diz que mora em Candeias. Jesus amado. Sim, é muito distante. Então as pessoas vêm.
Nossa, é muito distante, Karen. Não, não tem problema nenhum, não. Vou estar passando essas informações aí para a coordenação do curso, para ver se a gente pode estar disponibilizando esse simulado no Google Sala de Aula aí para vocês, né? Para vocês estar realizando aí online, ver se consigo, né? Porque fica bem complicado mesmo, não tem como, já que é tão distante assim. E aí, para vocês, por exemplo, vocês conseguirem, passou no Enem, vocês vão morar nessa cidade, né? Que fica distante aí da cidade de vocês. Vocês vão residir lá, não é isso? E para ir e voltar, eu já acho difícil para mim sair daqui e isso, morar em República. Nossa, mas é a vida, né? Eu já acho difícil sair daqui para ir para Teixeira de Freitas, que são acho que 50 km daqui, onde eu resido até Teixeira. Não é fácil não. Estou estudando, né, Karen? Mais de 500 quilômetros daqui. É assim mesmo, Carolina. A vida é feita desses obstáculos aí que a gente, né, vive a tropeçar. E aí eu vou estar conversando, maravilha. Em nome de Jesus vai dar certo, viu? Sua irmã fez arquitetura, né, Karen? Que legal. Parabéns para ela, olha, se formou. Exerce a profissão, é muito importante, né? Que maravilha, que bom. Parabéns. Segue os passos dela, viu? É muito importante a gente seguir passos das pessoas que estão próximas aí da gente. Graças a Deus. Então é isso, eu vou estar conversando aí com o coordenador, que vocês têm dificuldade, né? Isso aí, caminha junto com ela, que já deu certo, em nome de Jesus. Eu vou estar passando a situação de vocês para o coordenador, para ver o que a coordenação geral aí, né, do curso de Universidade para Todos pode estar fazendo com vocês. Está disponibilizando, não sei, para vocês terem acesso a essa prova, esse simulado, né? Vamos ver o que a gente pode estar fazendo. Eu acredito, né, que daria certo passar pelo Google Sala de Aula, marcar um dia, porque, né, a gente marca esse dia, nas turmas presenciais são assim. Esse dia que nós vamos fazer o simulado de humanas, redação, tananã, e aí a gente só faz essas questões daí de humana, redação, isso aí, entendeu? E aí eu não sei como seria a redação, mas sobre as questões de humanas, né, que é a área que eu estou lecionando, eu vou estar conversando com o coordenador. E vocês passem aí para os monitores de vocês das outras áreas sobre a situação de vocês, tá? Porque realmente vai ficar complicado fazer esse simulado. Não sei como que vai ser realizado, né? E vou perguntar, caso vocês não realizem o simulado, como seria, se teria alguma interferência, tá bom? Pode ficar tranquilo. Gente, alguém tem alguma dúvida, alguma questão para estar conversando? Se não tiver, a gente vai estar encerrando a nossa aulinha de hoje. Que bom que vocês adentraram aí no assunto, eu fico feliz, né? Toda vez vocês respondem os questionários com tanto êxito e dedicação. Eu fico muito feliz mesmo. E espero que vocês aí arrebentem nesse simulado, né? Principalmente na área das humanas. Principalmente, que eu estou dando o meu máximo aqui para que vocês dêem o máximo de vocês aí na prova do Enem, tá bom? Alguma dúvida, alguma questão que queira debater? Se não tiver, a gente pode encerrar. Se alguém não tiver nenhuma dúvida. Então, pessoal, já que não existe nenhuma dúvida, nós iremos
finalizar nossa aula hoje, tá bom? E na semana que vem a gente vai se encontrar nesse mesmo canalzinho aqui para conversar sobre os conflitos narcisistas, os conflitos antirracistas e sobre esses conflitos aí, tá bom? Qualquer dúvida pode mandar mensagem lá no Google Sala de Aula que eu vou estar respondendo vocês. Deus abençoe todos vocês também, Alice, Karen, que vocês tenham uma boa noite, bom descanso, tá? Para quem vai descansar. E seguimos firmes, juntos na caminhada de mão dadas, tá bom? Boa noite a todos e até a próxima.